Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui mais uma vez para tratar de um assunto de extrema relevância para a nossa fé cristã. O assunto de hoje é escatologia. Portanto, fique comigo, porque daqui a pouco iremos entrar neste assunto de uma forma assim mais detalhada. Enquanto isso não acontece, eu quero convidar você para orar comigo, ok? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos te glorificar, louvar e bendizer pela tua bondade, amor, graça e misericórdia. Te agradeço por mais uma vez estar aqui para falar acerca da tua palavra. Peço que o Senhor venha me capacitar, me dá sabedoria e entendimento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu já disse no início, o nosso assunto é escatologia. E por falar em escatologia, eu quero deixar aqui uma pergunta intrigante. Será que é errado um apologista defender a sua visão escatológica? Será que é errado defendermos a nossa visão escatológica, aquilo que nós acreditamos que está fundamentado nas Escrituras? Será que isso é errado? Será que a escatologia nada tem a ver com a apologética cristã? Será que a apologética cristã tem apenas algumas doutrinas que ela deve abordar e outras que ela deve deixar para lá? Como se a escatologia não tivesse nenhuma importância dentro do corpus doutrinário defendido pelo cristianismo ortodoxo? É disso que iremos tratar. E por que estou falando isso? Porque existe uma visão um tanto equivocada de alguns apologistas e também leigos. Alguns apologistas entendem que um apologista não pode ficar debatendo temas ligados à escatologia, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, preterismo, amilenismo. Diz que ele não pode, porque isso são coisas secundárias que não levam a nada. Essa guerra é apenas uma guerra, uma luta sem fim, incansável, e por essa razão ele deve abandonar essas questões. Honestamente, eu não sei se alguns deles fazem isso por um zelo extremado ou se por verdadeira ignorância. Eu não sei qual é a razão, mas eu quero acreditar que seja por ignorância, né? Então, se é por ignorância, eu gostaria de deixar aqui o nosso comentário acerca da nossa visão acerca deste assunto, sobre este assunto, se um apologista deve ou não entrar nesses debates, tratar dessas questões ligadas à escatologia ou se isso faz ou não parte da apologética. Bom, em se tratando de apologética, afinal de contas, o que é a apologética? A apologética nada mais é do que a defesa da fé cristã. Todo grupo religioso tem o seu apologista que vai sair em defesa daquilo que aquele segmento acredita ser a verdade bíblica. Então, tem os apologistas católicos, tem o apologista espírita, tem até mesmo apologista na área do direito, em todas as questões, os apologistas do ateísmo, apologistas do evolucionismo e, por que não, o apologista do cristianismo e, mais especificamente, um apologista evangélico. Então, eh, olhando por este lado, a apologética tem tudo a ver com a questão escatológica. E nós já vamos, inclusive, fazer uma leitura na Epístola de Judas, versículo de número 13. Ela tem apenas um capítulo. Então veja o que é que Judas está tratando aqui. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando ele diz aqui batalhar pela fé, ele não está falando acerca da fé necessária para a salvação.
Fé é um conjunto de doutrinas, um conjunto de crenças. É o nosso credo, a nossa confissão de fé. A fé ou a doutrina bíblica estava sendo ameaçada por alguns líderes inescrupulosos e desviados, alguns falsos profetas, algumas pessoas que não andavam conforme a palavra. Então ele se vê obrigado em sair em defesa da fé. Inclusive, essa epístola é irmã gêmea de 2 de Pedro, capítulo 2. Se você fizer a leitura, perceberá que há um paralelo entre Judas e 2 de Pedro, capítulo 2. Portanto, Judas já nos concita a trabalhar em torno da questão da apologética, da defesa da fé. E, diferente de alguns apologistas que acreditam que a escatologia não faz parte da apologética, eu acredito. E acredito por quê? Porque a Bíblia me leva a crer e também sair em defesa daquilo que eu acredito. E um exemplo clássico, por exemplo, nós temos no apóstolo Paulo. E eu quero citar aqui alguns personagens que disseram que a escatologia faz parte da apologética e que nós devemos sair em defesa daquilo que acreditamos. Então, de vez em quando, eu estou aí num debate sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Alguns acham, não, isso é fogo amigo, não tem nada a ver, mas vocês verão que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E se não tem a ver para esses, tem a ver para alguns grupos que fazem, por exemplo, da visão pós-tribulacionista, um cavalo de batalha e chegam até dizer que os que não acreditam no pós-tribulacionismo poderão ficar por ocasião da volta de Jesus porque não estarão preparados. Venha comigo. Primeiro, então, como já dissemos, ela faz parte porque é de fundamental importância, porque a volta de Jesus, a escatologia está mais ligada à questão da volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela é conhecida como o sumum bono do cristianismo, porque é na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, que ocorrerá a ressurreição dos mortos com o corpo glorificado e que nos projetará para a eternidade para estarmos frente a frente com ele, vendo-o face a face, conforme está em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. E o apóstolo Paulo diz que essa é a nossa esperança, em Filipenses 3, versículo 21, que nós teremos um corpo glorioso igual ao do Senhor Jesus Cristo. Então perceba que a escatologia também é a nossa esperança maior. É a esperança da igreja. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele chegou a dizer que se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nas coisas desta vida, nós somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, veja a importância da escatologia. E um terceiro ponto é que a escatologia ela faz parte da teologia sistemática e da nossa confissão de fé. Portanto, defender a nossa visão escatológica é o mesmo que defender a nossa fé, defender aquilo que nós acreditamos acerca da promessa do Senhor Jesus, conforme está em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Paulo corrobora isso com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Portanto, veja que, na verdade, a escatologia é o sumum bono, é a matéria suprema, porque nós estudamos todas as matérias e só que se no final você não for ressuscitado, você não for arrebatado, de nada valeu. Tudo que você estudou, tudo que você fez. Então veja que a escatologia nos projeta para a eternidade. E então, será que a escatologia não deve ser defendida pelos apologistas? Quando alguém tenta ensinar uma visão contrária àquilo que a Bíblia apresenta, será que nós devemos nos calar, né? A política da boa vizinhança, o politicamente correto, ou cair no relativismo? Não, não existe visão absoluta. As duas visões estão na Bíblia. Espera um pouquinho. Ou Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação, ou depois. A Bíblia não apresenta duas verdades. É uma só verdade.
Não tem duas. Então, você deve defender aquilo que você acredita que é a verdade e firmar-se nela, tá bom? Então, com base nisso, nós vamos então apresentar aqui o primeiro combate de Paulo, e o primeiro combate dele ligado à questão escatológica, ele está combatendo aquilo que nós chamamos de preterismo. Olha só, o que é o preterismo? O preterismo é uma falsa doutrina que diz que Jesus já voltou, a ressurreição já aconteceu, não tem ninguém mais para ressuscitar, o Apocalipse é uma página velha e que deve ser esquecida, e existe até um certo eh, elemento por aí, né, dizendo que Jesus já voltou e que nós estamos aguardando uma volta de Jesus que nunca irá acontecer. Como é que você pode se calar diante disso? Visto que existem vários irmãos leigos que estão sendo arrastados por esta pessoa e por muitos outros preteristas, e que deixaram de acreditar na volta do Senhor Jesus, alegando que isso é algo do passado, que já ocorreu no ano 70. Então você não pode se calar. Como apologista, você tem que empunhar a sua espada, você tem que abrir a sua Bíblia e explicar para esses contradizentes a verdade, e não se calar em nome da política, da boa vizinhança, ou por não querer entrar em questões. Está entendendo? Então vamos ver. Paulo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 17 e 18, olha o que ele disse. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, preste atenção, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Olha, Paulo aqui denunciando, dando nome aos bois e chamando essa doutrina deles aqui de uma linguagem que corrói como câncer e chamando-os de desviados da verdade. O que ele está fazendo? Combatendo o erro. E qual é o erro deles? Asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, já naquela época, havia pessoas, homens inescrupulosos, desviados, que tinham uma linguagem ímpia, que corrompia como câncer, e tudo isso, Paulo está usando tudo isso para dizer que eles estavam negando a verdade. Qual era a verdade? A verdade da ressurreição que ainda não havia acontecido. E eles diziam que já tinha acontecido a ressurreição. Então ninguém tinha que ficar esperando a ressurreição, não. Que Jesus já tinha voltado, que a ressurreição já tinha ocorrido. Hoje, esses preteristas de plantão ainda continuam pregando que Jesus já voltou, que não haverá mais ressurreição, que tudo já aconteceu, que o arrebatamento já aconteceu, mas não aconteceu. Porque nós continuamos aqui, ninguém foi para o céu, não há milênio, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, os corpos não foram transformados, Jesus não está reinando. Então, perceba que eles batem de frente com toda a verdade das Escrituras. Segundo motivo pelo qual eu creio que a escatologia deve ser defendida. Porque a ressurreição gloriosa, ou seja, a ressurreição com o corpo glorificado, que ocorrerá só por ocasião da volta de Jesus, foi defendida por Paulo. Porque lá na igreja de Corinto havia alguns que não acreditavam na ressurreição. Olha só que interessante. Então percebam que o que nós estamos fazendo hoje é o que Paulo fazia naquela época. Olha só, capítulo 15, versículo 12, diz assim, ó: Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E continuando ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ainda não veio, portanto estamos aguardando a ressurreição dos mortos e a volta do Senhor Jesus. Terceiro ponto,
Bom, ainda completando, esse capítulo 15 da teologia é conhecido como discurso apologético em favor da ressurreição. Veja, discurso apologético, porque Paulo, como um grande apologista, saiu em defesa da ressurreição, combatendo o erro e estabelecendo a verdade. Esse é o papel do verdadeiro apologista, né? Não querendo dizer com isso que os meus amigos sejam mentirosos, não, mas um tanto equivocados, talvez, né? Terceiro ponto, a volta de Jesus foi defendida por Pedro, porque havia alguns que diziam que Jesus não iria voltar. Eles não diziam que Jesus já voltou, mas negavam a volta do Senhor Jesus. E, portanto, o apóstolo Pedro vem novamente aqui, olha, sai também em defesa da verdadeira doutrina, nesta visão apologética, defendendo a verdade. Olha o que ele diz. Tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus próprios escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então perceba que ele aqui está relatando estas incredulidades deste povo, mas ele diz aqui no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Perceba que ele então sai em defesa da volta do Senhor Jesus. Mais um ponto que eu gostaria de ressaltar é que a ressurreição, assim como foi defendida por Paulo, também foi defendida pelo Senhor Jesus. E essa ressurreição dos mortos era negada pelos saduceus. E a ressurreição de que Cristo está falando aqui é a ressurreição para a vida. E olha aqui que eles dizem aqui, os saduceus diziam no capítulo 22 de Mateus, a partir do 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Eles fizeram essa pergunta, uma pergunta jocosa, uma pergunta tipo assim, tentando colocar Jesus contra a parede, para dizer para ele que é impossível haver ressurreição dos mortos. Mas olha o que Jesus disse. Jesus responde assim, ó: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Perceba que então Jesus dá aqui um tapinha na orelha dos saduceus, mostrando que sim, haverá ressurreição. Portanto, o que é que Jesus e Paulo e Pedro estão fazendo? Apologética. Em favor do quê? Da escatologia, porque tudo isso aqui é escatologia. Como então alguns dizem que não podemos entrar nessas questões escatológicas? E é interessante que eles gravam vídeo falando de escatologia. Eu não sei qual a finalidade então, né? Bom, deixa para lá. Vamos para o quinto ponto. Os TJs, né, os famosos testemunhos de Jeová, também são apologistas da sua visão escatológica. O que é que eles defendem? Uma visão escatológica de um paraíso na terra, de que eles irão viver para sempre no paraíso na terra, mas ao mesmo tempo que haverá 144 mil que vão morar no céu. Veja bem, a Bíblia não ensina isso. Jesus, no capítulo 14 de João, diz que nós vamos para o céu e não ficar aqui comendo maçã na terra. Né? Mas é interessante que ele diz que pelo menos 144 mil vão para o céu e não vão comer maçã na terra, não vão ficar lá no céu. Interessante, né? Ainda o ponto 6 que nós queremos: os adventistas do 7º dia. Olha só, talvez os mais problemáticos nessa questão é a teologia adventista.
Por quê? Os adventistas são pós-tribulacionistas, ou seja, acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação, têm uma visão apocalíptica historicistas, portanto, eles procuram se enquadrar na história e procuram identificar muitos eventos dentro da própria história, né? E não vê nada futuro, não são futuristas. E eles acreditam que o milênio, que os 1000 anos será no céu. Então veja que eles fazem disso um ponto de salvação e um verdadeiro cavalo de batalha. Porque segundo eles, se você continuar acreditando no pré-tribulacionismo, ou seja, que Jesus virá antes da grande tribulação, então você vai ficar aguardando Jesus e você vai entrar na grande tribulação, porque Jesus, na leitura dele, só virá depois, e você estará despreparado. E com isso você vai levar o sinal da besta. Meu amigo, espere um pouquinho. Romanos capítulo 8, 14 a 16 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Como que uma pessoa que é salva poderá ser enganada pelo anticristo, uma vez que ela tem o Espírito Santo? Como é que ela vai se deixar enganar? Olha só o que diz aqui, olha. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você é guiado pelo Espírito de Deus. Então o fato de você ser pré-tribulacionista, isso aí não vai te fazer com que você fique, não. Até porque a volta de Jesus é pré-tribulacional. É antes da grande tribulação. Então, a visão é pré-tribulacionista. É antes da grande tribulação, ok? Então, eles procuram até dizer que você vai perder a salvação. Então, veja que argumentação que eles procuram usar. Então, logo, temos que, biblicamente, defender a nossa visão escatológica. Com base nisso, devemos defender, assim como fez Jesus, assim como fez Paulo, assim como fez Pedro e também João o fez. E qual é a nossa visão? É a visão bíblica, pré-milenista, pré-tribulacionista e de um arrebatamento secreto, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 28. O Senhor Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Na verdade, o verbo grego ali é ophtesetai, que diz, ele será visto outra vez, para os que o aguardam. A pergunta é, o mundo está aguardando Jesus para a salvação? Não está aguardando. Quem está aguardando? Os fiéis. Então veja que nesta visão a igreja será arrebatada ao céu e não à terra. Esta é a visão legítima, porque na visão pré-tribulacionista a igreja vai para o céu por ocasião do arrebatamento, diferente da outra visão, que a igreja não vai para o céu por ocasião do arrebatamento. Agora, alguns podem dizer assim, mas Paulo diz que para não entrar em questões loucas, genealogias intermináveis, e não é para ficar contendendo, entrando em brigas. Verdade. Só que uma coisa é contender, outra é defender a sua fé. Uma coisa é brigar e outra é defender a verdade. Logo, essa questão não significa que não devemos debater e defender a nossa fé. Caso contrário, o próprio Paulo estaria em contradição, porque ele se viu em grandes debates, e o próprio Senhor Jesus em vários debates acerca da doutrina verdadeira, inclusive acerca da escatologia. Os dois estiverem inseridos dentro deste contexto. Então, veja bem, quando diz que não é para contender, brigar, etc., é verdade, não é para ficar fazendo contenda e nem brigas, mas é para defender a sua fé. Veja só o conselho de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo de número 9 a 11. Tito, capítulo 1, deixa eu ver aqui, versículos 9 a 11. Preste atenção. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis,
ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Olha aí o conselho de Paulo. Portanto, no capítulo 2, para finalizarmos, ele diz assim, ó: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Portanto, você tem que pregar a sã doutrina, defender a sua escatologia, a sua visão escatológica. Você que é apologista não deve se omitir, não deve se acovardar, não deve fugir, porque é assim que as pessoas vão abandonando a defesa das verdadeiras doutrinas. Então, apologista não é só ficar falando de testemunho de Jeová, sobre trindade, não é só falando sobre religiões comparadas, não, você tem que assambarcar tudo aquilo que faz parte do nosso credo, do credo apostólico, da nossa confissão de fé, da nossa ortodoxia, do nosso corpus doutrinário, das doutrinas fundamentais do cristianismo ortodoxo. Alguém está atacando a sua fé, você tem que sair em defesa, sim. Isso é ser um apologista, isso é fazer apologética. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pai Santo, quero te glorificar, te exaltar e bendizer. Continua a abençoar o teu povo, esclarecendo a mente de cada um e nos dando graça e vitória em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.